Nós observamos, eu li o verso 28 do capítulo 12 e li até o 13, verso de número 12. São as instruções que Deus faz a Moisés momentos antes do povo de Israel entrar dentro da terra prometida. E Deus faz uma recomendação: olha, guarde de cumprir todas essas palavras que hoje te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos seus filhos para sempre na terra que você vai passando agora a possuir, fazendo tudo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quando você entrar na terra, não faça como as pessoas que estavam nessa terra e foram expulsos dessa terra, porque quando Israel chegou, tinha uma população, tinha 7 povos morando naquela terra. Aqueles povos foram expulsos porque estavam desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que não era reto aos olhos do Senhor, e o pecado deles chegou até diante do trono de Deus, encheu a medida, e por causa disso Deus enviou o povo de Israel para tomar posse da terra, abençoando dessa maneira o povo de Israel, e no mesmo momento punindo aquele povo por causa dos seus pecados. Aquele povo, irmãos, tinha uma libertinagem tão grande e um pecado tão grotesco que eles eram capazes até de sacrificar os próprios filhos em sacrifício aos deuses aos quais eles serviam. Irmãos, uma abominação contra Deus terrível, terrível. Vale lembrar nesse momento que aquele povo, em um dado momento da história, eles escolheram outros deuses, eles inventaram para si outros deuses, ou eles receberam, ou eles foram seduzidos por entidades malignas para adorar a essas entidades malignas como Deus. É indesculpável a todo homem não adorar o Deus verdadeiro. É um convite, é uma conclamação de Deus para que todos os indivíduos do mundo sirvam ao Senhor nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. Agora, o que esse povo fez? Esse povo transgrediu contra o Senhor, servindo a outros deuses, e esse foi o motivo pelo qual Deus puniu aquele povo, todo aquele povo, puniu toda aquela geração, puniu todos aqueles 7 reinos com morte, com expulsão da terra, e agora entrega essa terra como bênção, como terra que manda leite e mel ao povo de Israel. Agora, irmãos, enquanto esse povo está na iminência de entrar na terra prometida, no verso 32, Deus diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada acrescentarás nem diminuirás. Você não vai nem acrescentar nada e nem vai diminuir nada a respeito de todas as coisas que eu tenho te ordenado. Você vai observar tais quais eu tenho ordenado a você. Então, ato contínuo, eu digo isso, irmãos, porque quando nós vamos ler a Bíblia, ela tem esses títulos em cima dos trechos da palavra do Senhor, e tem capítulos e versículos. Mas só que quando Moisés escreveu a Bíblia, ele não escreveu dessa maneira, ele escreveu da mesma maneira que se escreve uma carta. Ele foi escrevendo. Foi um cara chamado, foi um monge na Idade Média que separou a Bíblia em capítulos e versículos para a gente ter capacidade de decorar, porções específicas da Bíblia e guardar, e inclusive citar esses textos em outros lugares. Amém? Então foi escrito um texto em prosa, um texto enorme, e depois foi dividido em capítulos e versículos, em livros, capítulos e versículos, para facilitar a nossa leitura e possibilitar até a gente citar esse texto em outros documentos, muitos que foram produzidos na Idade Média. Então eu gosto de falar, eu acho necessário dizer isso para vocês entenderem que Deus diz: tudo que eu ordeno observarás, nada acrescentarás nem diminuirás. E olha, e quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder tal sinal e tal prodígio, e ele ainda disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, então vocês não vão ouvir a palavra desse profeta. Esse texto, irmãos, ele está linkado imediatamente no texto anterior. Deus não queria de maneira nenhuma que o povo de Deus, um povo adquirido por preço, um povo que foi resgatado de Israel
Israel com mão poderosa, que Deus executou as pragas do Egito, os grandes sinais de Deus, que Deus sustentou esse povo durante a peregrinação no deserto com sinais diários, constantes diante do povo. Ele não queria de maneira nenhuma que esse povo, irmão, fosse um povo comum como as outras nações da terra. Não! A palavra do Senhor diz: olha, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês serão para mim filhos e filhas, e eu serei para vós como pai, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tinha o propósito de, através da nação de Israel, revelar o seu caráter, a sua vontade a todas as outras nações da terra. Esse era o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, é, como hoje nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos mergulhando em uma cultura do povo de Israel, do povo judaico. Esse foi o propósito de Deus, o propósito de ter um povo santo, um povo a quem ele poderia se revelar, um povo a quem ele poderia se manifestar, ele poderia falar com aquele povo, ele poderia revelar os seus planos eternos, os seus decretos eternos a este povo, que se cumpriria na vida da igreja, como nós vemos nos dias de hoje. Esse era o propósito. Então Deus de maneira nenhuma queria que aquele povo fosse infiel. Aquele povo não poderia ser infiel, para não quebrar, irmãos, a conexão, a comunhão, a intimidade que aquele povo tinha com Deus. Então Deus, ele escreve as leis de Moisés, que era, irmãos, a condição na qual, se o povo obedecesse, o povo ia se parecer com Deus, o povo iria, irmãos, revelar um pouco do caráter do Senhor na terra, e consequentemente Deus poderia caminhar no meio do povo, e andar com o povo, e abençoar o povo, por causa da obediência à sua palavra. Então, por causa disso, Deus diz: olha, me obedece, ensina essas coisas para os seus filhos, que os seus filhos não se desviem de mim, que vocês obedeçam a tudo que eu falo para vocês, não acrescente nada, nem diminua nada, obedeça tal qual eu tenho dito aos seus ouvidos, para que te vá bem, para que te seja bem sucedido em todas as coisas que vocês colocarem as mãos para fazer. Então agora, se algum profeta, ou se algum sonhador de sonhos tiver um sonho, ou uma visão, ou uma palavra profética, e essa palavra se cumprir, porque há no meio evangélico uma máxima, que a gente interpreta, a gente discerne se aquilo que o profeta diz é verdade ou não, se a palavra se cumprir, né? Se a palavra se cumprir, então Deus que falou. Como é que a gente sabe se o profeta falou é de Deus? Não, é porque quando o profeta de Deus fala, se cumpre. Isso, irmãos, é a primeira característica para identificar se aquilo que está sendo dito, se aquele profeta é de Deus. É a primeira, mas existe a outra que talvez seja ainda mais importante do que a primeira. Se uma vez que esse profeta falou, ou se ele sonhou, e isso aconteceu de fato, e depois do sinal ou prodígio ele aconteceu, o profeta disse: agora vamos após outros deuses, esse profeta é um falso profeta, vocês não vão ouvir as coisas que esse profeta diz de maneira nenhuma, pelo contrário, esse profeta deve morrer, porque pregou rebeldia contra o Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito e nos resgatou da casa da servidão. Então a palavra do Senhor deixa para nós um mapa, ela deixa para nós os critérios claros, objetivos, para nós discernirmos se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que tem sido dito, se o ensino, se aquilo que está sendo proferido, se vem de Deus, se é uma coisa que corresponde ao reino de Deus, ou se não é o que corresponde ao reino de Deus. É aqui, irmãos, que a igreja do Senhor corre o risco de ser seduzida. A palavra do Senhor no livro da lei, recorrentemente, ela tem essa expressão: para que vocês não sejam seduzidos. Não se relacionem com essas nações, não imitem essas nações, pelo contrário, acabe completamente com essas nações, com essas culturas, porque senão eles vão seduzir os seus filhos a servir os seus deuses, e a minha ira certamente se acenderá contra vós outros. A palavra do Senhor diz isso claramente, e isso, irmãos, é uma lição para nós. Isso vale, é importante para nós até os dias de hoje, principalmente
nesses dias de hoje. Eu estava observando, irmãos, na palavra do Senhor, quantas vezes o próprio Senhor Jesus e a sua palavra, ela nos exorta a tomarmos cuidado com a falsa profecia, com as pessoas, irmãos, que dizem coisas e essas coisas não provêm do Senhor. Olha, os últimos tempos, o Jesus, ele fala a respeito dos últimos tempos em Mateus capítulo 24, no verso 12 ele diz: levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 12. No verso de número 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Eu vos avisei a respeito dessas coisas, disse Jesus. Jesus, irmãos, ele anuncia essas coisas antes que essas coisas aconteçam, e deixa claro para o povo de Israel que o povo de Israel foi avisado concernente a essas coisas. Irmãos, a palavra do Senhor diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 1: assim como no povo de Israel surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Destruição, irmãos, que vem subitamente e destrói subitamente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Essa é 2 Pedro capítulo 2, verso de número 2 Pedro capítulo 2, verso de número 1 até o verso de número 3. Em João capítulo 4, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: olha, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e consequentemente enganando a muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas se desviem e se apartem do verdadeiro caminho do Senhor. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Pedro, o que o apóstolo João, o que o próprio Senhor disse, ele estava dizendo a respeito dos últimos tempos. Ele está falando de avareza, ele está falando de ganância, ele está falando de fazer comércio a respeito do povo de Deus, está falando, irmãos, a respeito de seduzir o povo de Deus com o propósito de desvirtuar o evangelho do Senhor. Esse é o plano de Deus, esse é o plano do inimigo. É o plano do inimigo, fazer com que as pessoas se distanciem do Senhor. Olha, é possível, irmãos, é possível que um falso profeta realize grandes sinais e prodígios. O que é um sinal? Todas as vezes que a palavra sinal ela se manifesta na Bíblia, com qual propósito? A palavra sinal, ela dá a entender, irmãos, que é algo que é feito com o propósito de confirmar a pregação de alguém. Você pode observar que todo profeta ele realizava sinais com o propósito, era o propósito de Deus de mostrar para o povo que aquilo que o profeta estava dizendo era verdade, que aquilo pertencia ao reino do Senhor, não é? Então, por causa disso, nós observamos esse significado de palavras sinais, que Deus diz na sua palavra que Ele permitiria que falsos profetas, que eles também executassem sinais e maravilhas com o propósito de enganar as pessoas. Irmãos, eu estava conversando, não me lembro com quem, a respeito disso, e ele estava falando a respeito de verdade e de mentira. Uma mentira, irmãos, ela só é capaz de se encaixar bem se ela tiver bastante verdade nela. Amém? Olha, se você pegar uma mentira e ela for toda, não estou ensinando você a pegar mentira, misericórdia, né? Mas quando você ouve uma mentira e ela é toda mentira do início ao fim, facilmente você vai automaticamente
é não acreditar. Se uma pessoa, eu gosto sempre de falar isso, se uma pessoa pegar uma folha dessa, for na impressora lá em casa, no Xerox, colocar uma nota de R$50, escanear e copiar, virar do outro lado e tirar outra cópia do outro lado da moeda e colar as duas folhas de papel, quem é que vai receber essa nota, irmãos? Ninguém. Que está muito mal feito. Ela vai seduzir quem? Ela vai enganar quem? Ninguém. Mas agora, se você pegar o dinheiro verdadeiro, se você pegar e se aproximar bem do real, aí você consegue enganar as pessoas. Quando uma pessoa, irmãos, ele pega a Bíblia e ele lê vários versículos da Bíblia e ele cita a Bíblia, mas na hora de interpretar aquilo que ele está lendo, na hora, irmãos, de fazer, de explicar o que significa aquilo que ele está lendo, então ele dá uma pequena torcida, ele só desvirtua um pouco, irmãos, aquilo que ele está ensinando. Então é bem provável que ele consiga enganar muitas pessoas, porque não é tudo mentira. O que é mentira, irmãos, é só os 10%, exatamente aquele que ele tem como propósito de envenenar você. Do mesmo jeito que quando uma pessoa quer envenenar um rato, ele não coloca o veneno jogado lá no chão. Ele pega um pedaço de queijo, que é de verdade, ele coloca o veneno dentro do queijo um pouquinho, ele tampa o queijo e ele joga o veneno para o rato comer. Ele joga o queijo para o rato comer. Tudo é queijo, mas no meio está o veneno que é fatal para a vida daquele rato, daquele animal. Do mesmo jeito, irmãos, é o falso profeta. O falso profeta, ele não vem dizendo que Deus não é Deus, mas, irmãos, ele vem usando às vezes o nome de Deus, fazendo sinais ou forjando sinais com o propósito de posteriormente, depois daquela manifestação, ele convidar as pessoas a fazer aquilo que não leva para o cerne da vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus. Eu separei aqui, irmãos, alguns textos da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 22. Iremos a Ramat de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor os entregarás nas mãos do rei. E o rei disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse o profeta a ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza nada bom ao meu respeito, mas somente o que é mal? E Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramat de Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor: de que maneira o enganarás? E respondeu ele: eu sairei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim, disse o Senhor a ele. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, de tenda em tenda, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E disse Micaías:
se você voltar em paz, não falou o Senhor em verdade por mim. Disse mais: ouvi isso todos os povos de Israel. Terminamos. Irmãos, esse texto ele é necessário ser lido na íntegra, porque ele mostra claramente uma ocasião. O rei Josafá está junto com o rei Acabe. O rei Josafá, um rei de Deus, junto com o rei Acabe, rei de Israel, um rei que tinha se desviado do Senhor, e por causa disso, por causa do seu constante pecado, toda a profecia era contrária ao rei Acabe. É claro que tudo que Deus falava a respeito daquele homem era, irmãos, por causa da desobediência dele, era punição pela desobediência, e por causa disso ele não dava ouvido aos profetas do Senhor. Mas ele tinha para si 400 profetas, que quando ele se assenta no trono, e Josafá se assenta no trono do reino de Judá, de Jerusalém, de Judá, eles ajuntam diante de si os 400 profetas com um único propósito: falar aquilo que ele queria ouvir. Falar, irmãos, o que era bom nos seus ouvidos. Então, um daqueles homens, a palavra do Senhor diz que ele fez, Zedequias, ele fez um capacete com chifres, e ele colocava aquele chifre na cabeça, e ele saía, irmãos, fazendo encenações de como seria a vitória do rei de Israel e do rei de Judá contra o rei da Síria, dizendo: olha, dessa maneira você vai fazer com o rei da Síria, você vai exterminar eles até que eles sejam todos consumidos. Ou seja, irmãos, eram 400 profetas profetizando de maneira, irmãos, de uma maneira extravagante. Era 400 profetas, irmãos, falando de maneira eloquente. Eram 400 profetas falando da maneira, irmãos, mais apropriada, porque aqueles homens eram escolhidos para estar diante do rei, eram homens que sabiam falar, e falavam, irmãos, certamente de maneira que o rei arrepiava, com a capacidade daqueles homens de falar coisas boas aos seus ouvidos. Olha, rei, você vai triunfar, você não somente triunfará, mas você vai consumir eles de todo. Olha, você vai pegar do mesmo jeito desse capacete assim, você também vai chegar os chifres assim naquele exército inimigo, você vai derrotá-los. Não vai ser uma derrota simples, mas você vai fazer uma coisa extraordinária. Deus vai agir extraordinariamente na sua vida e você vai triunfar. Irmãos, foi assim. Não foi algo assim falado ao pé do ouvido, foi algo glamouroso. Tinha, irmãos, fogos de artifícios, tinha, irmãos, fantasias, tinha, irmãos, toda uma roupagem, figurino, para fazer, irmãos, com que aquele momento fosse transformado em um momento espiritual, em um momento de Deus, em um momento de revelação de Deus, forjando uma experiência. Mas quando o profeta Micaías, o único de Deus, chegou até aquele lugar, eles perguntaram para ele, ele falou: olha, rei, se você subir, você vai morrer hoje, porque Deus ele vai vingar todas as coisas que você fez de errado hoje, e os cachorros vão lamber o seu sangue aqui nas ruas de Samaria. Mas eles não deram ouvidos, irmãos. Eles preferiram, claro, ouvir a voz daqueles que falavam com relação àquilo que as suas mentes já estavam convencidas, mas eram falsos profetas, eram pessoas, irmãos, que não tinham compromisso com Deus, eram pessoas, irmãos, que ensinava aos demais cidadãos a fazer aquilo que desobedecia à ordem de Deus. A grande característica de um verdadeiro profeta do Senhor, eu vou revelá-la para você agora. A verdadeira característica de um profeta verdadeiro é aquele que fala todo o conselho de Deus, é aquele que fala, irmãos, todas as coisas concernentes ao plano de Deus e à vontade de Deus. Se uma pessoa, ainda como diz Martinho Lutero, ele diz que é para nós renegarmos, é para nós rechaçarmos a nossa mente, é para nós não darmos ouvido,
amados, qualquer heresia, qualquer ensinamento que seja contra a palavra do Senhor, que seja uma má interpretação da palavra do Senhor, ainda que faça chover milagre do céu, ainda que faça chover, ainda que faça cair e descer fogo do céu, ainda que faça anjos aparecer, ainda que faça a chuva cair, ainda, irmãos, que curem pessoas, se não for de acordo com a vontade de Deus, renegue, irmão, deixe para lá, porque não é de Deus, e só vai fazer com que o indivíduo se aparte do bom caminho do Senhor, o nosso Deus, como Pedro diz, porque assim como surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eu já li esse texto, até o ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados. Por causa deles, essas pessoas serão infamado o nome do caminho do Senhor. O caminho do Senhor, o caminho da verdade, vai ser, irmãos, mal falado por causa dessas pessoas. Movidos por avareza, farão comércio de vós, sabe? Comércio de vós é um lencinho, irmãos. É um lencinho que, se você falar no meio da rua, que aquele lencinho não é de Deus, aquele lencinho do diabo, aquele lencinho, irmãos, é idolatria, aquele lencinho, irmãos, ainda que não cura, mas se curar ainda, irmãos, não é uma cura que vem de Deus, irmãos, é um tijolinho que você compra por tantos reais, é um copo de água que você paga tantos outros reais. Aquilo não procede de Deus, aquilo não procede da Bíblia. Ainda, irmãos, que uma heresia faça chover milagres do céu, você renegue, porque não vem do Senhor. A palavra do Senhor diz: olha, vocês vão, tudo que eu te ordeno observarás, não acrescentarás nem diminuirás nada, porque são falsos profetas que vêm com o propósito de desviar o povo do caminho do Senhor. Agora, por que isso acontece? Eu poderia aqui, irmãos, multiplicar, falar a noite toda a respeito de coisas que não procedem de Deus. Eu não tenho todo esse tempo para falar a respeito dessas coisas todas. Mas uma coisa que eu tenho para falar para você, meu querido, é: observe a lei do Senhor, observe a Deus, observe aquilo que o Senhor fala. Irmãos, nós não somos crentes por virmos à igreja. Nós somos crentes, nós somos conhecidos, irmãos, se nós trazemos para a nossa vida os princípios da palavra do Senhor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, por que essas coisas acontecem? Por quê? Por que multiplicam, irmãos, tantas igrejas, falsas igrejas, com um propósito claro de arrebanhar as pessoas, de fazer comércio com as pessoas, de comercializar a palavra do Senhor, de comercializar os dons de Deus? Por que existem tantas coisas? A palavra do Senhor diz no verso de número 3 de Deuteronômio, Débora, por favor, capítulo 13, verso de número 3, né? A Débora vai estar colocando para nós. Irmãos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus, o que ele faz? Ele vos prova. Olha só, irmãos, ele vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sempre vai haver heresia, sempre vai haver falso pregador da palavra do Senhor, sempre vai haver de pessoas vestidas de ovelha, mas que são lobos devoradores. Sempre vai ter, irmãos, pessoas como aqueles magos do faraó. Quando Moisés lança sua vara no chão e ela se transforma em serpente, os magos vieram também lançar as suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes, irmãos. Olha o tamanho do sinal que aqueles magos eram capazes de realizar. Na frente de todo mundo, eles pegaram os seus cajados e jogaram no chão. Eles também se transformaram em cobras, à semelhança daquilo que Arão e Moisés haviam feito. No livro de Êxodo nós encontramos essa passagem, e eles multiplicaram várias pragas no Egito.
eles conseguiram fazer coisa semelhante. Quando a água se transforma em sangue, eles conseguiram reproduzir vários sinais, eles conseguiram reproduzir, até que a vara de Arão, a vara de Moisés, come as varas dos outros magos. Irmãos, olha, existem umas falácias que dizem assim: olha, o que é de Deus prospera. E é verdade, o que é de Deus prospera, mas como? Qual é o critério de julgamento que nós vamos usar para julgar essa prosperidade? É porque cresce? É porque eles ajuntam muito dinheiro? É por causa, isso é o sinônimo, isso é sinal? É isso que nós precisamos de observar, irmãos. É porque a igreja do Senhor tem mais de 2000 anos que a igreja do Senhor existe, e ela está firme até hoje, ela prospera, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ela prospera. Irmãos, é porque com todas as dificuldades e lutas que nós enfrentamos, nós estamos de pé firmes, anunciando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, com lutas, com dificuldades, mas prosperando, perseverando diante de Deus. Essa é a perseverança que Deus Ele nos oferece, Ele nos traz. Não ouvirás a palavra desse profeta, nem sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus, Ele vos prova. Olha, irmãos, o que é que Deus faz? Ele nos prova com o propósito de sabermos se nós amamos o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Como é que eu sei que uma pessoa ama o Senhor? Jesus, ele diz assim: olha, aquele que me ama vai fazer o quê? Guardará a minha palavra. Quem me ama? Aquele que me ama vai guardar a minha palavra. Então Deus permite, irmãos, que um falso profeta arme um palanque ali e junte 2.000 pessoas de Coroaci, e pessoas de cadeira de rodas sejam erguidos, e pessoas, irmãos, com câncer sejam curadas. É possível isso acontecer de acordo com a palavra do Senhor, e mesmo assim eu posso me levantar de acordo com o procedimento daquela instituição ou daquele pregador e dizer: aquilo se trata de uma obra de engano. Não sigam esse profeta, porque não é assim que Deus trabalha. Porque a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: se ele fizer, mas na sua pregação ele ensina, ele incita as pessoas a diminuírem ou acrescentarem algumas coisas que não estão na palavra do Senhor. Esse é, na verdade, uma prova de Deus, é um teste de Deus para saber se você o ama de todo o coração. Tem uma expressão na Bíblia, irmãos: todas as vezes que o amor ele é devotado a Deus, ele é endereçado a Deus, ele tem que ser de todo o coração. A palavra do Senhor diz assim, olha, Deuteronômio capítulo 6, verso 9: ouve Israel, o Senhor teu Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e ao se deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na sua testa, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Você vai amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e você vai se apegar à palavra do Senhor. Eu vou amar, irmãos, a ordem de Deus é essa: eu vou amar o Senhor de todo o meu coração. E esse amor, ele é no sentido, irmãos, ele é uma força para me impulsionar a me apegar à palavra do Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu não vou largar a palavra, porque eu amo o Senhor, porque eu amo o Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos,
Amarás o Senhor teu Deus. Esse texto eu já falei. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30. Eles perguntam a Jesus: qual é o grande mandamento? E Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o seu entendimento, e com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Todo o seu entendimento vai estar cativo ao que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. O crente, ele é conhecido. Como é que eu reconheço uma pessoa que é crente? Eu reconheço uma pessoa que é crente quando ele é capaz de julgar toda a realidade que nos cerca com base na palavra do Senhor. Esse crente. Agora, irmãos, quando a pessoa começa: olha, eu sou crente, eu sou uma bênção, mas eu acho que a Bíblia nisso e naquilo, a Bíblia não está tão certa. Olha, eu amo a Deus, mas isso que a palavra do Senhor fala é muito antigo, isso não faz sentido para nós mais. Olha, eu amo demais a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela caducou, ela não tem mais valor, ela não serve para nossas vidas. Aí, irmãos, eu apresento alguém que está distante de Deus. A pessoa que ama o Senhor, ele ama a palavra. O seu entendimento, irmão, está submetido àquilo que a palavra do Senhor diz. Os seus sentimentos estão submetidos àquilo que a palavra do Senhor diz. A sua vontade está submetida àquilo que a palavra do Senhor diz. Eu faço conscientemente, com o propósito de fazer com que as minhas ações estejam sendo direcionadas pela palavra do Senhor. Haja em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. O meu sentimento, aquilo que eu sinto, está submisso aqui à palavra do Senhor. E intelectualmente, irmãos, eu não cedo a princípios, a ensinamentos de qualquer natureza, de qualquer outra ciência, que ele não esteja submisso àquilo que a palavra do Senhor diz. Você me ama, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. É a demonstração de amor, e é para nós amarmos com todo o coração e com toda a nossa alma e com tudo o que é e de tudo o que é em nós. O falso profeta, o que vai acontecer com ele? Morte. É claro que hoje, irmão, nós não vamos matar a semelhança do Antigo Testamento, mas a morte no Antigo Testamento, a morte na lei do Antigo Testamento, mostra claramente a morte espiritual, a separação de Deus. O que esse texto fala? Esse texto nos diz que é para nós: se você vir um pregador, então mata ele, porque está escrito na Bíblia que é para matar. Não. Hoje, isso é uma lei civil. Essa lei civil, ela não está sobre nós, mas o princípio, irmãos, ela reflete, ela nos ensina a respeito de coisas espirituais. Ela é sombra de coisas que seriam as definitivas que nós vivemos nelas hoje. Ela quer dizer para nós o seguinte: a morte espera a falsa profecia. A morte, a palavra do Senhor diz assim, irmãos, olha, só para me encerrar, eu gostaria de ler alguns textos da palavra do Senhor para vocês. Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridão, e com grande voz, e nada se acrescentou àquilo que foi dito pelo Senhor. Tendo-as escrevido em 2 tábuas de pedras, deu-as a mim. O verso Deuteronômio capítulo 12, verso de número 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 22, verso 18: eu, a todo aquele que ouve as palavras do livro desta profecia, eu testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro da vida. Irmãos, ou seja, aqueles que acrescentam
representam, aqueles que torcem, aqueles que vendem, aqueles que mercadejam a palavra do Senhor, vai ser acrescentado os flagelos, ou vai ser retirado da pessoa a possibilidade dele desfrutar das coisas que Deus tem guardado para aqueles que são fiéis. Ou seja, morte espiritual, morte. Irmãos, a palavra do Senhor diz, esse eu gostaria que a Débora colocasse ali para nós, Gálatas capítulo 1, verso 5, verso 6. É a última parte, irmãos, dessa noite. Aleluia. Olha, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou para a sua graça, chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que vocês receberam, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Que seja amaldiçoado por Deus todo aquele que prega um evangelho que vai além desse que foi revelado. Diz o apóstolo Paulo, olha, eu vos notifico, assim como nós já dissemos, eu repito novamente, se alguém vos prega um evangelho que vai além desse, seja anátema. Amém? Seja anátema, seja amaldiçoado. A morte pode ser uma coisa muito dura. Pastor, mas é uma sentença muito dura para alguém, tadinho, que tem boa intenção. A pessoa tem boa intenção, mas ele não sabe, mas ele está fazendo o melhor dele. Irmãos, anátema. O irmão está ensinando aquilo ali, ele sabe que está errado, pastor, mas tadinho, ele é tão humilde. Anátema. Sabe, irmãos, uma heresia é a mesma coisa de um câncer. Não é uma coisa de um câncer. Uma heresia, ela fica no lugar da verdade. Ao invés da pessoa crer a verdade, a pessoa crê naquilo que foi ensinado para ela, que é uma heresia, um câncer. E por causa disso deve ser tirado do corpo imediatamente, para que não gere mais morte no corpo. Por causa disso, irmãos, eu gostaria de conclamar os irmãos a ler a palavra do Senhor, irmãos. Amém? Aquele que me ama vai guardar o quê? A palavra. A palavra. Irmãos, é sua obrigação conhecer a palavra. É sua obrigação. Ah, mas o pastor falou aquilo para mim e estava errado. Azar seu. Você era obrigado a saber o que estava escrito no livro. Vocês entendem isso, irmãos? Deus te chamou para ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu estou aqui, irmãos. A igreja está aqui. O ministério pastoral ele existe com o propósito de ensinar você, de ajudar você nessa caminhada. Mas você tem que desejar as coisas de Deus, desejar o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor Deus diz que Ele permite a falsa profecia, Ele permite o ensinamento errado, porque Ele quer provar você. Amém? Amém ou não? Vocês entenderam? Ele quer te provar. Pastor, eu vi a vizinha, ela tem uma menina, a menina estava com cobreiro. Aí, pastor, foi uma mulher lá, a mulher rezou e cortou o cobreiro. O cobreiro saiu na hora. Pastor, não faz mal não, é o bem, não é? É o bem, não é uma coisa legal, uma coisa boa? É o bem. Então, o que tem? O que tem, irmãos, que aquilo é do diabo? Só isso. O que tem, irmãos, que aquilo não é de Deus?
O que tem, irmãos, é que aquilo não foi revelado pela palavra do Senhor. O que tem é que nós não temos parte com essas práticas. O que tem, irmãos, é que aquilo não tem nenhum valor no reino de Deus. Amém? Agora, Deus é soberano e Ele faz as nossas vidas do jeito que Ele quiser, e é uma honra nós permitirmos Deus deixar Ele cumprir a vontade dele na nossa vida. E Ele é bom, irmãos, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confie só no Senhor, irmãos, e na sua palavra. Amém? Confie no Senhor e na sua palavra. Ele é fiel. E não deixe, irmãos, não seja seduzido pela atualidade, pelos pastores de televisão, pelos pastores, irmãos, da fama, pelos movimentos, irmãos, que você vê claramente, eles estão vendendo a própria imagem, eles estão fazendo um marketing pessoal. Sai fora, porque Deus, irmãos, Deus, Ele é simples, Ele quer que você obedeça a palavra, e Ele vai abençoar a sua vida. Gostaria que você ficasse de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de perguntar uma coisa séria aqui agora. Você entendeu? Quem entendeu? Fala o sinal, seu nome. Você entendeu, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e isso por meio da sua palavra poderosa. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça a Deus nesse momento, meu querido, discernimento espiritual. Peça nesse momento para Deus, Ele te dá entendimento a respeito das coisas do Espírito Santo do Senhor. Que Deus, Ele te dê condições de identificar. Essa condição, irmãos, vem pela leitura da palavra, oração ao Senhor, consagração ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos que nós passamos na sua casa. Meu Deus, Pai, falando a sua palavra, pregando a palavra bendita do Senhor. Meu Deus, nós queremos ser um povo que se chama pelo seu nome, fiéis ao Senhor, que representam o Senhor, Pai, que tem autoridade espiritual por estarem submissos à palavra bendita do Senhor. Meu Deus, abençoe cada família da sua casa, abençoe cada um dos seus filhos, meu Deus, que servem ao Senhor neste lugar. Meu Deus, recompensa, Pai, eu te clamo. Nem precisa de pedir essas coisas para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel, mas nós somos infiéis, Pai, nós somos falhos, e nós precisamos de colocar essas coisas diante do Senhor. Meu Deus, recompensa aqueles, meu Deus, que tem coragem de abrir mão do glamour, que tem coragem de abrir mão da fama, que tem coragem, meu Deus, de se desfazer daquilo que é visível, daquilo que é palpável aqui nesse mundo, mas que optam por obedecer a palavra bendita do Senhor. Meu Deus, aqueles, Pai, que servem ao Senhor na humildade, que obedecem a sua palavra humildemente, e que, meu Deus, não fazem diante do Senhor, meu Deus, reivindicações como se pudesse alguma coisa, mas que em humildade se submetem àquilo que a sua palavra nos revela. Nos ajuda, meu Deus, a sermos um povo que é guiado pela sua palavra, que a sua palavra, meu Deus, como diz os reformadores, que a sua palavra nos basta, que a sua palavra, meu Deus, nos basta para nós vivermos vidas santas diante do Senhor, vidas obedientes, tementes ao Senhor. Meu Pai, nós te clamamos, meu Deus, que a palavra do Senhor tome um lugar de primazia na nossa vida, que nós possamos, meu Deus, enxergar o mundo com as lentes tiradas da palavra bendita do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Abençoa cada irmão, Pai, por mais simples que seja, que ele nessa igreja, ele seja capaz, meu Deus, de ler a sua palavra e de entender a sua palavra, de retirar da palavra o sustento para a sua alma e a direção para a sua vida, para as decisões que toma. Pai amado, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Meu Deus,
nos permita crescermos, Pai, nesse sentido, no sentido de sermos fiéis ao Senhor a cada dia. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Meu Deus, nós sabemos que o seu povo, eles têm entre o seu povo, Pai, muitas necessidades, isso é verdade, mas nós somos daqueles que confiamos na sua palavra, e a sua palavra diz que nós não seremos envergonhados, nós não seremos, meu Pai, confundidos, nós seremos, meu Deus, socorridos, nós seremos atendidos no nosso clamor, porque nós confiamos na sua palavra, e a sua palavra nos garante isso. Meu Deus, assiste os seus filhos, Pai. Meu Deus, Pai, assiste os seus filhos nas dificuldades, nas lutas, nas provações. Meu Deus, na falta de saúde, o Senhor conceda, meu Pai, saúde. O Senhor, Pai, dispense sobre as nossas vidas as mesmas bênçãos descritas nesse livro, como é promessa do Senhor. Que as famílias, meu Deus, sejam abundantes, abençoadas, meu Deus, que cresçam no temor do Senhor, que sejam cercadas, meu Deus, e protegidas pela palavra do Senhor, e floresçam como, meu Deus, o museu do Senhor aqui em Coroaci e em qualquer lugar onde formos. É a oração que nós te fazemos, Pai, certos da vitória em Cristo Jesus, certos que nós somos o povo mais feliz e mais abençoado da terra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.